o relevo terrestre continua sendo alterado constantemente. Agentes endógenos são as forças internas, geradas pelas correntes de convecção no manto da Terra, formando cadeias montanhosas, vulcões ou movimentações das placas tectônicas, causando terremotos, abertura e fechamento no relevo terrestre. Vulcanismo é o processo, durante o qual ocorre uma abertura na crosta terrestre, onde ocorre a erupção de material magmático para a superfície. Terremotos, quando vibrações ou tremores ocorrem, liberando uma energia acumulada nas rochas, causando movimentação na superfície terrestre, de forma gradual ao longo de muitos anos. Agentes exógenos são os agentes externos, ou seja, são os elementos naturais que atuam na superfície terrestre, provocando desgaste e remodelando as formas existentes, além de transportarem os sedimentos de um lugar para outro. Intemperismo é o conjunto de processos em grande escala que atua na decomposição e desagregação das rochas, ocasionado pela ação das águas, dos ventos, da temperatura e até mesmo de raízes de plantas. Exemplos de intemperismo: intemperismo químico: a água da chuva, por causa da poluição, torna-se ligeiramente ácida e pode dissolver a rocha ao longo do tempo. Intemperismo físico: o gelo que se forma nas rachaduras das rochas, ao derreter, pode fazer as rochas se quebrarem em pedaços menores. Exemplos de intemperismo: intemperismo biológico: as raízes das plantas podem crescer nas rachaduras das rochas e forçar as rochas a se separarem. Intemperismo por variação de temperatura: quando as rochas são expostas a grandes variações de temperatura, como quando esfriam à noite e aquecem durante o dia. Erosão é o conjunto de processos produzidos pelo intemperismo, que promovem a retirada e o transporte do material, pela água e pelo vento. Erosão fluvial: a água dos rios atua na erosão do solo, das rochas em suas margens e leito, desgastando-os e transportando os sedimentos para outras áreas, formando as planícies aluviais e os vales fluviais. Erosão marinha: a ação das ondas e correntes do mar promove a erosão da costa, causando o desgaste das rochas e a formação de falésias e praias. Erosão pluvial: a água das chuvas, quando intensa, pode provocar a erosão do solo, removendo suas camadas superficiais e transportando os sedimentos para outras áreas. Abrasão: desgaste por raspagem ou fricção. Erosão glacial: causada pela ação da geleira ou do gelo em movimento, arrastando rochas, sedimentos e solos, esculpindo o relevo por meio do desgaste e da abrasão. Morenas: são depósitos criados quando a geleira avança e empurra grandes blocos de rochas e sedimentos para frente. Erosão eólica: é um processo de desgaste das rochas e do solo, causado pela ação do vento, em áreas áridas e semiáridas, onde a vegetação é escassa e a força dos ventos é mais intensa. Lado negativo da erosão eólica: em áreas agrícolas, pois a retirada do solo reduz sua fertilidade e compromete a produção de alimentos, o que contribui para sua desertificação. Lado positivo da erosão eólica: formação de paisagens únicas e a criação de condições favoráveis para a formação de jazidas minerais. Solo: camada superficial da crosta terrestre, formada por rochas e outros materiais, que sofreram processos de decomposição, intemperismo e erosão. Pedologia: ciência que estuda o solo em sua formação, composição, propriedades e distribuição na superfície terrestre. Pedologia na agricultura: auxilia o entendimento das características do solo de uma região, necessita de adubação ou correção de nutrientes, qual o melhor cultivo para este solo, além do manejo sustentável, evitando a erosão e o desmatamento excessivo. Pedologia na construção civil: possibilita avaliar a capacidade de suporte do solo, para a fundação de edifícios, pontes e estradas. Pedologia na preservação do meio ambiente: através da análise do solo, indica a presença de poluentes, como metais pesados e defensivos agrícolas, que podem contaminar as águas subterrâneas e comprometer a saúde humana e animal. O solo é formado por camadas, também conhecidas como horizontes, com características e funções diferentes. São elas: horizonte, ou camada orgânica. Camada do solo composta de matéria orgânica em decomposição, como folhas, restos de animais e micro-organismos. Sua função é fornecer nutrientes para as plantas, aumentar a capacidade de armazenamento de água e melhorar a estrutura do solo.
Horizonte, A. Ou camada superficial. Camada do solo em que ocorre maior concentração de nutrientes, e em que a maioria das plantas desenvolve suas raízes. Sua função é fornecer nutrientes para as plantas e promover o desenvolvimento das raízes. Horizonte, B. Ou camada subsuperficial. Camada intermediária do solo, caracterizada pela acumulação de argila e minerais. Sua função é armazenar água e nutrientes, além de regular a drenagem do solo. Horizonte, C. Ou camada de transição. Camada mais profunda do solo, composta principalmente de rochas e sedimentos. Serve de base para as camadas superiores do solo. Rocha-mãe. Camada mais profunda ainda do solo, composta de rochas não fragmentadas. Ela é fonte de material para a formação das camadas superiores do solo. Bora para o quiz?